Com vocês, sejam bem-vindos a mais um encontro ao vivo da nossa disciplina, a nossa disciplina de cálculo diferencial integral com uma variável. Hoje eu trago aqui para vocês uma aula especial sobre exercícios. Nós já fizemos 4 aulas ao vivo, onde nós tivemos aí tópicos selecionados das unidades 1, 2, 3 e 4, que vocês podem rever, as gravações estão disponíveis. E após, né, o término dessa aula também que está sendo gravada, né, mais uma aula que ficará disponível para que vocês possam assistir também depois, sempre que desejarem. Então, hoje o objetivo é trazer exercícios selecionados para vocês. Exercícios que vão ajudar que vocês entendam, compreendam, né, algumas soluções importantes que, sem dúvida, fazem parte aí do estudo do cálculo diferencial integral. Lembrando também para vocês que recentemente eu gravei para vocês um vídeo, né, sobre integrais, e eu deixei esse vídeo lá, né, no fórum Pratique e Compartilhe. Eu trouxe a solução de uma integral e depois eu trouxe um encaminhamento de duas outras integrais para que vocês tentassem, e depois eu fecharia trazendo a resposta definitiva para vocês poderem desenvolver aos poucos, tá certo? Então, eu trago agora aqui tópicos selecionados. Eu vou passar a partir de agora a selecionar o nosso slide de aula. Deixa eu só ver aqui já no ponto para fazer o compartilhamento. E aí a gente já inicia, né, nosso encontro ao vivo número 5. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar para vocês, colocando aqui só o slide, deixando aqui. Agora eu vou dar o compartilhar a tela. A partir de agora vocês veem a minha tela. E aqui eu tenho o slide de aula número 5. Então, cálculo diferencial integral. Mais uma vez aqui, né, como sempre, deixando a apresentação para vocês, na minha trajetória, para que vocês sempre acompanhem. Sucesso, sempre desejando para vocês, né? Ótimos estudos. Lembrando que a gente tem as atividades 3 e 4 que estão em andamento e elas têm 2 tentativas, e esse sucesso nos estudos também vai depender de uma boa programação. Então é importante que vocês façam, né, essas atividades dentro do prazo, porque elas permitem 2 tentativas, e aí vocês poderão fazer a segunda tentativa, né, para tentar melhorar a nota, caso não atinjam aí a pontuação máxima de 1 ponto, né, de cada atividade. Plano de ensino desde o começo, eu destaquei para vocês que está disponível lá na plataforma, no Canvas, né, que é também um documento muito importante, que traz os conteúdos e os objetivos para que vocês conheçam bem a disciplina desde o início. CPA também eu repito todas as aulas, comissão própria de avaliação, né? Que é tão importante, os questionários que vocês são convidados a participar, para deixar as opiniões, para que vocês possam contribuir pela busca da excelência nas atividades do curso. Então, nossa aula especial de exercícios. Então, vamos lá resolver alguns exercícios juntos? Então, vai ser muito bom. Vocês podem participar, tá? Durante toda a aula no chat. Deixa eu só ver aqui se já tem alguma intervenção. Vocês podem também participar por meio de áudio e vocês também podem participar depois, né? Pelo fórum de discussões, o fórum de dúvidas e também pela caixa de entrada. Lembrando que o fórum de discussão ele é bem específico para uma temática proposta para discussão lá com o professor e os colegas, uma interação com os colegas especial, mas é importante também que vocês entendam a diferença. Aí o fórum de dúvidas, que é específico para dúvidas, e não para o debate, como é o fórum de discussão, o debate acadêmico, e a gente tem também a caixa de entrada, tá certo? Vamos lá para o nosso primeiro exercício. Eu trouxe aqui para vocês um exercício de limites, né? Então, a gente tem um limite de x mais 5 ao quadrado, menos 25, sobre x ao quadrado, menos 5x, quando x tende a zero. Quando você faz um primeiro processo aí de substituição, né? Você substitui, fazendo tendendo a zero, você teria que substituir o zero aqui no x, né? Você ia substituir o zero aqui também no x de baixo, ia ficar 0 e 0. Quando você colocasse 0, 0 aqui embaixo já daria o zero direto. Aqui o 5 ao quadrado, por causa do zero, né? O zero ficou 0 mais 5, né? Ficou 5, 5 ao quadrado, 25, 25 menos 25 deu zero. Ficou com zero sobre zero. Quando você tem o zero sobre zero, é uma indeterminação.
Quando você tem uma indeterminação, você precisa buscar um outro caminho, né, para ver se você consegue chegar na solução sem ser essa proposta, né, inicial que a gente acabou de fazer, substituição por zero no valor do x, né. Essa substituição a gente já tentou e deu indeterminação, não vai dar para seguir pelo mesmo caminho, então a gente precisa, repensar o limite, né, reestruturar. Como que a gente pode fazer isso? Vamos ver? Então, a gente pode reestruturar abrindo aqui o x mais 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que o quadrado do primeiro, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo, que seria 2 vezes x vezes 5 dá 10x, e o quadrado do segundo, que é 25. Para quem lembra, né, produtos notáveis faz direto aí, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quem não lembra, pode fazer uma distributiva, né, de x mais 5 vezes x mais 5. E aí, quando vocês multiplicam x mais 5 vezes x mais 5, fazendo a distributiva, vocês também chegam nessa mesma informação aqui que está entre parênteses, né? Porque ia ficar x vezes x, x ao quadrado. Aí você ia fazer x vezes 5, 5x, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. 5x. Aí depois você ia fazer distributiva com 5, 5x de novo. E depois o 5 vezes o 5, né? Fazendo distributiva ia dar 25. Aí quando você somasse aqui, 5x com 5x daria aqui o 10x, que é exatamente o que a gente encontrou aqui, ó, x ao quadrado mais 10x mais 25. Então, fazendo a distributiva, você poderia fazer assim, mas você também poderia pensar direto, né, pela regra de produtos notáveis, aí quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, para quem lembra a regra. Quem não lembra, faz distributiva, tá? E aí, qual é a vantagem, né, de abrir esse, né, produtos notáveis aqui, x mais 5 ao quadrado, escrever por extenso aí como a gente escreveu aqui, né, os termos. A vantagem é que agora eu posso manipular, fazer algumas operações. Olhando já direto, se eu tirar os parênteses, eu já posso pegar o 25 menos 25. Aí sobraria x ao quadrado mais 10 e x ao quadrado menos 5. Vamos ver então, ó, como que a gente vai organizar isso, ó. X ao quadrado mais 10x, porque eu cancelei aqui 25 menos 25, embaixo x ao quadrado menos 5x. Agora, o que mais que vocês percebem, né? Todos eles têm a letra x. Então, o que mais que eu poderia fazer para reestruturar essa, né, essa representação aqui algébrica? Então, eu poderia fazer o seguinte, colocar o x em evidência, né? Se eu coloco x em evidência em cima e embaixo, entre parênteses, eu tenho que colocar algo que multiplicado voltaria a ser a informação original que eu tenho aqui anteriormente, né? Então, se vocês observarem aqui, ó, por que que caiu o quadrado e aqui, em vez de ser 10x, ficou só o 10? Porque é como se eu estivesse dividindo tudo por x. Porque eu estou colocando x multiplicando e eu não quero mudar a informação. Então, eu dividi tudo por x e o resultado a gente coloca entre parênteses. E se você quer tirar a prova que está igual, ó, faz a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 10, 10x. Não mudou a informação. Ó, x vezes x, também x ao quadrado. E x vezes menos 5, menos 5x. Está aqui, né, bem claro que a gente tem a mesma informação, só que a sua forma de representação foi reescrita de uma outra maneira, colocando aqui o x em evidência antes dos parênteses sendo multiplicado, e isso foi possível porque a gente tinha uma estrutura algébrica aqui onde cada parte tinha o x, então eu poderia colocar em evidência. E o que mais que eu posso fazer? Agora eu posso cancelar esse x, sobra x mais 10 e x menos 5, porque os dois estão multiplicando o numerador e denominador, né? A parte de cima e a de baixo. Então, o que que eu vou fazer? Cancelei. Agora eu posso substituir o zero. Substituindo o zero, vai ficar zero aqui vai ficar 10 sobre menos 5, né? Com 10 com menos 5, né? Porque vai ficar 0 mais 10 e 0 menos 5, né? Quando eu substituo o zero aqui. Aí fica 10 sobre menos 5. Fazendo a divisão, a gente tem o menos 2, né? Então, a gente acabou de chegar naquele resultado, aquele limite original, que se eu fizesse a substituição direto por zero, a gente viu que daria 0 sobre zero, mas a gente reestruturou, reescreveu de uma outra forma, e a gente voltou a substituir o zero e chegou num valor para esse limite. Então, o limite de que está representado aqui inicialmente, x ao quadrado, x mais 5 ao quadrado menos 25 e x ao quadrado menos 5 embaixo, menos 5x,
quando x tende a zero, né? Esse limite ele vale menos 2, tá? Depois que a gente reestruturou e substituiu de novo, a gente conseguiu chegar nesse valor, ok? Alguma dúvida, pessoal? Sempre acompanhando aqui no chat para ver se vocês estão perguntando alguma coisa e também podem usar o áudio, tá? Para colocar qualquer dúvida. Então, vamos dar sequência aqui à nossa aula. Então, vamos lá agora com outro exercício. Mas, ó, percebam que aqui eu tenho outro limite, mas o que que você percebe de diferente nesse limite? No limite anterior estava tendendo a zero, esse aqui está tendendo a infinito, né? Então, quando eu tenho um limite que o x está tendendo a infinito, eu posso de imediato substituir o infinito aqui para ver o que que daria se eu substituísse infinito em cada x. O infinito ele ia prevalecer em tudo, né? Porque ia ficar 3 vezes infinito menos 1, 3 infinito ao quadrado que é infinito, ia ficar infinito ao quadrado, 2 vezes infinito mais 4, ia dar praticamente infinito por infinito, né? Que seria uma indeterminação também, né? Então, aí eu não tenho a solução imediata fazendo a substituição por infinito. Então, um percurso que eu faço quando eu tenho essa indeterminação é dividir tudo pela maior potência, né? Qual que é a maior potência? É o x ao quadrado. Então, isso vale quando o x está tendendo ao infinito, tá, pessoal? É uma forma específica, uma estratégia de abordagem, né, de manipulação da estrutura algébrica para quando você tiver o x tendendo a infinito, aí você substituiu tudo infinito, não deu o numeral, deu infinito sobre infinito, você pode reescrever a estrutura algébrica dividindo tudo pela maior potência. Qual que é a maior potência aqui? Se você pensou no x ao quadrado, muito bem, então vamos fazer isso, ó. Dividindo tudo por x ao quadrado, né? Você ia ficar aqui. Você poderia colocar embaixo de cada um deles, né? O x ao quadrado, e aí fazendo a divisão de cada termo, né? De cada parte. Mas a gente tem a opção também, né? Como a gente está dividindo tudo por x ao quadrado, colocar esse resultado do que deu a divisão de tudo pelo x ao quadrado entre parênteses, né? E a gente coloca o x ao quadrado aqui em evidência, e aí eles terminam sendo cancelados. Então, eu poderia trabalhar direto só com a divisão de tudo por x ao quadrado, tá certo? Se você imaginar que só a divisão de tudo pelo x ao quadrado, ó, 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá o 3. Menos 1 pelo x ao quadrado fica menos 1 sobre x ao quadrado mesmo. O x ao quadrado pelo x ao quadrado daria o quê? Daria o 1, que é o que está aqui, ó. O x ao quadrado aqui, quando eu divido, né, vai cancelar o quadrado, vai cancelar o x, ficou 2 sobre x, e o 4x, quando eu divido por x ao quadrado, fica o próprio 4 sobre x ao quadrado. Quando eu divido tudo por x ao quadrado, eu tenho essa opção, né, de colocar o x ao quadrado multiplicando para indicar que eu dividi tudo por x ao quadrado e ao mesmo tempo eu também multipliquei por x ao quadrado, então eu não alterei a estrutura algébrica. Mas o fato também de eu dividir tudo por x ao quadrado em cima e embaixo já garantiria isso. Mas também não teria problema fazer assim, colocando x ao quadrado multiplicando também, né? E sabendo que você está pensando aqui, na verdade, no x ao quadrado em evidência, mas uma forma de pensar no x ao quadrado em evidência poderia ser direto também, dividindo tudo por x ao quadrado, colocando só o que deu aqui dentro dos parênteses, porque termina cancelando esse x ao quadrado com esse x ao quadrado que a gente coloca em evidência, tá? E aí, o que que a gente fez aqui? A gente vai cancelar o x ao quadrado com x ao quadrado, vai ficar só o 3 sobre 1 menos x ao quadrado, e aqui 1 mais 2 sobre x, mais 4 sobre x ao quadrado. Agora que eu já tenho essa nova estrutura algébrica, eu vou substituir o infinito, né? E o infinito ele tem uma característica que quando ele fica com o numeral em cima e o infinito embaixo, ele vai dar zero. Então, onde eu tiver aí o infinito embaixo, eu vou zerar os termos, né? As parciais. Então, vejam o que que vai acontecer. Ó. Quando eu colocar infinito aqui, vai ficar 1 sobre infinito, vai dar zero. Aqui vai ficar sobre infinito, vai dar zero. Vai ficar sobre infinito, vai dar zero. Então, a gente vai ter, ó, 3 menos zero. Aqui vai ficar zero, zero. Não importa que aqui seja ao quadrado, porque infinito ao quadrado vai dar infinito. Então, 1 sobre infinito dá zero, tá aqui. 2 sobre infinito também dá zero, tá aqui. E 4 sobre infinito ao quadrado, que é infinito, 4 sobre infinito dá zero. Tendo feito essa substituição, 3 menos 0, 3, e embaixo 1, vai ficar 3 sobre 1, então a gente chegou no valor 3, tá? Esse é o limite. Lembrando que essa estrutura algébrica, como foi manipulada aqui,
ela serviu para o limite quando o x está tendendo a infinito, né? Por isso que especificamente a gente divide pela maior potência, né? Para poder conseguir, né, eliminar a maior potência, sobrar só números onde você dividiu a maior potência, sobrou aqui só o 3 e 1, as outras que ficam como alguma variável, né, embaixo, algum incógnito embaixo, você fica com infinito e ela vai zerar todos esses demais valores, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Vamos ver aqui mais uma vez como que está o nosso chat para que vocês possam participar, tá? Não tendo dúvidas, não tem problema. No espaço final da aula também eu deixo sempre o momento do debate acadêmico que vocês podem perguntar, mas nesse momento eu trago aqui então mais um exemplo. Qualquer dúvida vocês perguntem depois também, tá? No fórum. Vamos resolver mais um limite, ó. Limite de 4 sobre x ao quadrado quando x tende ao infinito. Esse limite, qual que é o primeiro passo? Você tenta substituir. Nesse caso, quando você substitui direto, vai ficar infinito ao quadrado, que é infinito, 4 sobre infinito vai dar zero. Esse caso não deu indeterminação, né? Então, esse aqui foi mais tranquilo, ó. Você já chegou no zero direto, tá? A gente fez todas aquelas manipulações no anterior, porque quando a gente substituiu aqui originalmente, ó, o infinito, ia dar infinito em cima e embaixo, ia dar infinito sobre infinito com indeterminação. Diferente desse último caso aqui, que ficou com infinito somente embaixo e o numeral em cima, e essa diferença de ter ficado o numeral em cima, né, numerador, numeral embaixo, infinito, dá o zero, tá certo? Porque toda vez que você tem um número sobre infinito, no cálculo diferencial integral dá zero, e faz sentido porque se você imaginar que você está dividindo algo, um número qualquer fixo, por algo que é infinito, né, vai dar pedaços cada vez menores, porque você está dividindo pelo infinito. Então, vai dar pedaços que vão tendendo ao zero, por isso que a gente tem aí que é o zero, né? É a divisão de um numeral fixo por infinito no cálculo diferencial integral. Vamos ver aqui mais um exemplo, agora vamos pensar em continuidade. Ó. Supondo que vocês tenham essa função x ao quadrado menos 81 sobre x menos 9, se x é diferente de 9, você tem o valor fixo 18, se o x é igual a 9. A pergunta é contínua, né, essa função em x igual a 9? Graficamente, a ideia de ser contínua numa função, se você tem lá o eixo y, o eixo x, e você tem, por exemplo, ou uma curva ou uma reta, né, você tem a continuidade se não tiver furos, né? Por exemplo, se você tiver um gráfico assim, que você tem aqui até certa parte a curva, aqui não tem continuação, furou, e aqui continua, tem uma parte do x aqui que não tem valor equivalente em y, isso não seria continuidade, isso não seria continuidade. Na continuidade é quando não tem furos, não tem nenhum ponto saltando sem par x, y. Mas a forma padrão, né, a maneira que você verifica a continuidade dentro do cálculo diferencial integral é usando o limite da função. Se o limite da função for igual ao valor da função naquele ponto, você considera que existe uma continuidade, tá? Então, vamos ver como que a gente vai fazer. Então, ó, a teoria da continuidade nos diz, ó, que quando o limite de uma função é igual ao valor da função, que é o que eu estava falando agora, né, a função será contínua neste ponto. Então, vamos verificar se o limite da função no ponto solicitado, que é x igual a 9, é igual à função, né, no ponto igual a 9. Então, quanto que vale o f de 9? Pela estrutura aqui dada da função, se diferente de 9, você usa essa estrutura algébrica. Se o x é igual a 9, já está definido que é 18. Então, quanto que vale o 9 aqui nessa função? Aqui já está definido que vale quanto? 18. Muito bem. Então, aqui eu já sei que o f de 9 vale 18. Agora a pergunta, e quanto vale o limite? Né? Eu vou ter que resolver o limite para ver se dá 18 também. Se der 18, que é o mesmo valor do x igual a 9 na função, o par dele, o y, né, 18, se der igual, aí existe uma continuidade naquele ponto específico que o problema está pedindo aqui que se faça uma análise, ok? Deixa eu ver aqui, observações, perguntas. Por favor, né, fiquem à vontade, participem se desejarem agora, se não, podem escrever também posteriormente pelo Canvas, tá certo? Vamos lá, então. A gente tem aqui
Primeiro, né, será que eles são iguais, né, a pergunta. O f de 9 eu sei que foi dado definido aqui, que é quando x é 9 vale 18, eu já sei que é 18. E o limite vale 18 também? Vamos verificar se eles são iguais. Isso vai ser essencial para que se caracterize como uma continuidade aí nesse ponto que está pedindo análise. Então, vamos lá. O f de 9 eu já tinha dito que é 18, está definido aqui na função. Quando x vale 9, o valor vai ser 18 na função. E o limite? Quanto que dá o limite de x ao quadrado menos 81 sobre x menos 9 quando x tende a 9? Se você substituir o 9, né, de imediato, 9 ao quadrado 81, menos 81, e embaixo 9 menos 9, você chega no que aqui? Você chega no zero sobre zero, que é uma indeterminação. Que é o zero, né? O zero, perdão, eu coloquei zero menos zero, mas é o zero sobre zero. O zero sobre zero, zero dividido por zero, que é uma indeterminação, né? Você não tem respostas imediatas se você substituir aí o valor. Então, o que que eu vou fazer? Se caiu numa indeterminação, eu tenho que tentar reescrever. De que outra forma? Você precisa conhecer um pouco, né, das estruturas aí dos polinômios, as principais estruturas algébricas, algumas são bem conhecidas. Por exemplo, aqui eu tenho x ao quadrado e 81. 81 é o quadrado de 9. Então, em outras palavras, eu tenho x ao quadrado menos 9 ao quadrado, que em outras palavras seria a diferença dos quadrados. Quando eu tenho a diferença dos quadrados, né, tem a estrutura algébrica conhecida que quando você tem a diferença dos quadrados de duas informações, por exemplo, chamando essas informações de x e a, você teria que isso aqui seria a mesma coisa que o x menos a vezes o x mais a. E isso vale para qualquer estrutura algébrica onde você identifique os quadrados sendo subtraídos. Aí você tem que isso é sempre igual a multiplicação aqui da subtração pela soma desses dois mesmos termos que estavam ao quadrado sendo subtraídos. Então, eu posso dizer que a diferença dos quadrados é igual ao produto da diferença pela soma, tá? Então, é o que a gente vai aplicar aqui, ó. Eu tenho x ao quadrado e tenho 9 ao quadrado, que é 81. Então, eu estou considerando que os valores que antes de elevar ao quadrado seria x, e antes de elevar ao quadrado, né, ou quem está ao quadrado aqui é o 9, né? Então, quem está ao quadrado aqui é o x. Então, vai ficar x mais 9, a soma, né? Vezes a diferença dos dois valores que estavam ali originalmente elevados ao quadrado. Essa é uma estrutura algébrica que, inclusive, se você fizer aí as contas e comparar, você vai ver que dá o mesmo resultado. Se você multiplicar x mais 9 vezes x menos 9, você vai ver que vai dar exatamente x ao quadrado menos 81. Então, é uma estrutura algébrica padrão, que você conhecendo, você consegue reescrever toda vez que você identificar a diferença dos quadrados, que é o que a gente identificou aqui, a diferença dos quadrados, e aí eu posso reescrever como sendo o produto da soma pela diferença. Mas e aí? Qual a vantagem de reescrever? Lembra que aqui eu tinha substituído 9 e tinha dado zero sobre zero, que é uma indeterminação nesse limite? Então, eu reescrevi para tentar resolver por outro caminho. O que que eu tenho de vantajoso aqui? Ó? X menos 9 cancela com x menos 9. Então, eu posso reescrever essa estrutura algébrica, né, e resolver por outro caminho. Então, cancelando aqui, ó, x menos 9, só sobra o x mais 9. Se eu substituir agora o 9, né, para resolver esse limite, aqui vai ficar 18. E aí eu obtive aqui o resultado, ó, 18. E agora, pessoal, qual a conclusão que eu chego? O limite deu 18 naquele ponto, né, o x tendendo a 9. E quanto que dava ali o f de 9 na função? Ó, dá 18 porque estava definido aqui na função. Eles são iguais ou não são? Sim, eles são iguais. Aqui eu não escrevi a conclusão, mas se eles são iguais, pela teoria da continuidade, né? Se o limite da função tendendo àquele ponto, né? Tendendo no caso ao 9, é igual ao limite, à função de 9, né? Que seria aqui 18, os dois são iguais, é 18 e 18, tanto o limite como o f de 9, ó, 18, f de 9, o limite deu 18 também, quando o limite estava tendendo a 9. Nesse caso, a gente conclui que a função é contínua nesse ponto. Então, toda vez que você quiser verificar a continuidade, né, de um ponto numa função, né, se não existe furo naquela função,
num determinado ponto, você vê quanto que ela vale na função f daquele determinado ponto e faz o limite tendendo aquele determinado ponto, se eles forem iguais, existe uma continuidade, tá certo? Essas são as ferramentas do cálculo para verificação de continuidade. Se você tivesse o esboço, o desenho do gráfico, a verificação da continuidade é que o gráfico seja contínuo, não tenha furos, não tenha nenhum ponto sem par, tá? Então vamos agora para mais um exercício, ó. Dadas essas informações, 2 vezes limite de f de x mais 5, quando x tende a 1 é igual a 17, aqui pede calcule o limite de f de x quando x tende a 1. Então, eu tenho 2 vezes limite de x, de f de x mais 5 igual a 17, quando x tende a 1. E aqui pede só para achar o limite. Como que eu faço? Aqui é um exercício que eu posso fazer algumas manipulações, né? Aqui está multiplicando, eu posso passar dividindo, vamos ver, ó. Aqui está multiplicando, eu posso passar dividindo. Aqui está somando, eu posso passar subtraindo, ou então eu somo. Aqui, como está somando, eu posso subtrair menos. Eu posso subtrair 5 dos dois lados, certo? Mas vocês podem pensar também como vocês estão acostumados com a ideia de inversão de operações. Então, ó, o 5 passou subtraindo. Esse 2 estava multiplicando, passou dividindo, então ficou 17 menos 5, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, o limite de f de x, quando x tende a 1, que era o que o problema pediu, ele vale 6. Ok? Dúvidas, pessoal, por favor, vamos lá. Deixa eu ver aqui como que está o chat, podem perguntar. Se não perguntarem agora, também não tem problema, tá? Vamos lá para mais um exercício, agora um exercício de derivada. F de x é igual a e elevado a x vezes cosseno de x. Como você resolveria esse exercício? Lembrando que é um exercício de derivada. Aqui é uma multiplicação, então eu vou usar a regra da derivada ao produto, né? Que, como seria o produto quando eu tenho assim duas funções sendo multiplicadas, né? Então, ó, a derivada da primeira estrutura ali, da primeira função, vezes a segunda, que está aqui, ó, cosseno de x, depois a primeira vezes a derivada da segunda. Essa é a regra do produto lá das derivadas, né? A derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda vezes a derivada, mais a primeira. A ordem tanto faz, né? Mas aqui eu coloquei a derivada da primeira vez a segunda e a primeira vez a derivada da segunda, tá? Mas você pode inverter aqui, essa, como é uma soma, se você colocar antes essa parte ou depois, não tem problema, tá? Mas a ideia é que uma hora é uma delas que vai ser derivada e a outra não, e vice-versa. Só que você faz uma soma entre elas, né? Entre essas multiplicações, onde ora uma está sendo derivada e a outra não. E essa é a regra, né, da derivada quando há um produto, uma multiplicação, como vocês estão vendo aqui. E agora, o que mais que vocês podem fazer? Agora que a gente identificou a regra do produto, ó, a derivada de x é o próprio x. Copia o cosseno. Aqui é só a própria função, e aqui era a derivada de cosseno, que é o menos seno. Como aqui está o e elevado a x, ele é comum, né? Aparece nas duas parcelas aí que estão sendo somadas, você pode colocar em evidência. Vai ficar cosseno x menos seno x. E aí não teria muito mais o que fazer, a gente pode manter aqui como uma solução já para essa estrutura, tá certo? Vamos fazer mais uma derivada? Ó. Aqui eu tenho, né, e elevado a seno de x à quarta. Aqui eu preciso, né, trabalhar, ou eu aplico aí com calma a regra aí, da cadeia, mas eu posso também trabalhar prestando atenção aqui na própria estrutura que eu tenho, né? Então, ó, aqui pela própria estrutura que você tem, seria o quê? O e elevado a alguma coisa, inicialmente ele vai dar próprio e elevado a alguma coisa, mas nessa estrutura de derivação, você tem que derivar o expoente, né? Aí você deriva o expoente, só que quando você deriva o expoente, e aqui se é o próprio x, você não precisa derivar. Mas como aqui é x à quarta, você vai ter que derivar também aqui, né, o que está dentro dos parênteses. Geralmente, quando você deriva seno, você coloca cosseno, você
já tem só o x, aí o que está entre parênteses, que seria derivado ali do que está dentro dos parênteses, que seria 1, não impacta em nada. Mas quando aqui tem uma potência, você precisa atentar para esse detalhe, ó. Vamos fazer então passo a passo, ó. A própria estrutura da função, que está aqui, né? A derivada aqui do expoente, que seria o cosseno de x à quarta, e tem que derivar o que está aqui entre parênteses, né? Que seria a derivada do x à quarta. E aí, na sequência, eu tenho o quê? Aqui eu só estou copiando a primeira estrutura da função, aqui também estou copiando que eu já derivei o seno de x à quarta, que deu cosseno de x à quarta, mas falta derivar o que estava ali entre parênteses. Que se fosse x, em geral é x, aí não impacta, porque derivada de x dá 1, a gente nem para pensar. Mas nesse caso, como aqui é x à quarta, tem que derivar, e aí vai dar 4x ao cubo, pela regra do tombo, né? Traz o 4 para frente, tira 1 do expoente, e aí a gente agora só organiza, e na verdade ficou, ó. Eu posso mudar a posição, trazendo aqui para frente, aí ficou 4x ao cubo, cosseno de x à quarta e seno x à quarta. A ordem aqui também, se eu deixasse igual está aqui, estaria correto também. É mais uma questão de convenção, geralmente deixar o x na frente, e aí depois a função trigonométrica, depois exponencial, mas se você muda essa ordem, também está correto, porque aqui as três estão sendo multiplicadas, tá? Então, aqui a gente acabou de derivar essa estrutura de função. Aí, pessoal, tem várias funções que vocês podem derivar, tem, inclusive a gente trabalhou, né, nas aulas anteriores, uma relação de estruturas especiais, e aqui, basicamente, a gente está pensando na estrutura da potência com a base E, que você sempre teria que fazer na estrutura da potência com a base E, se fosse elevado a x, né, deixa eu colocar aqui, na estrutura da... Se você tivesse só E elevado a x, a gente sabe que é o próprio E elevado a x. Porque a derivada aqui do expoente é da 1, então não interfere em nada, né? Mas quando você tem qualquer outra estrutura, você tem que derivar também esse expoente. Só que quando você deriva esse expoente, quando é seno e dá cosseno, se é só x, tudo bem, você não precisa derivar aqui o arco. Mas você precisa derivar aqui o arco porque você tem x à quarta, por isso que a gente derivou o x à quarta e ficou 4x ao cubo, tá certo? Então, aqui ficou já a resolução final, né, da nossa derivada dessa função. Então, pessoal, qualquer dúvida, mandem, né? Podem falar agora também pelo chat, vamos ver como que está aqui o nosso chat. Podem também depois participar à vontade, né, pelo fórum de dúvidas. Deixa eu só ver aqui, eu terminei tirando o compartilhamento. Voltando aqui. Então, aqui eu termino o compartilhamento dos slides com vocês. Vou deixar para vocês esses slides com esses exercícios para que vocês possam estudar depois, tá? Agora sim, eu vou parar o compartilhamento. Está aberto o nosso debate acadêmico, onde vocês podem perguntar o que vocês quiserem aqui nesse encontro ao vivo. Esse é o nosso encontro número 5. Lembrando que nós tivemos já 4 encontros ao vivo que estão gravados e vocês podem assistir novamente. E vocês também podem interagir, né? Tanto no fórum de discussão, que está disponível com matemática, como também no fórum de dúvidas, como também podem, né, participar na caixa de entrada se você quer mandar uma dúvida individual ou se você quer mandar uma dúvida compartilhada com os colegas no fórum de dúvidas. As atividades 3 e 4 estão dentro do prazo, elas terminam em junho, né? Depois vocês podem olhar lá, a data limite em junho, é logo no começo, né? Então é bom ficar atento. Se você não tentou as atividades 3 e 4, faça o quanto antes, lembrando que vocês têm direito a 2 tentativas, mas eu ainda vou colocar um aviso dessa data para que vocês possam se lembrar dos prazos, tá certo? A prova também eu vou falar em breve sobre a avaliação final. A gente ainda tem mais um encontro ao vivo, né, para tirar dúvidas, para discutir, para trazer elementos importantes para vocês no debate acadêmico. Então, agradeço a presença de vocês, foi muito bom mais esse encontro ao vivo com vocês. Desejo sucesso, ótimos estudos, um forte abraço e até a próxima.